O ex-deputado Coronel Tadeu, em pronunciamento ao vivo, rebateu declarações do deputado Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, sobre a CEAGESP. Em visita ao local, Boulos tentou alfinetar o Coronel Melo Araújo, ex-presidente da CEAGESP, que é pré-candidato a vice-prefeito. Boulos mencionou casos de suposto assédio moral relatados por um sindicato. Coronel Tadeu relatou: Boulos visitou o CEAGESP. Ele foi lá no CEAGESP para querer dar uma espezinhada no ex-presidente do CEAGESP, Coronel Melo Araújo, que é vice na chapa do Ricardo Nunes. Ele foi lá e disse que os trabalhadores foram assediados. O ex-deputado lançou um desafio a Boulos. Eu o desafio a fazer um vídeo ao vivo com os funcionários do CEAGESP que eram extorquidos pela antiga administração para saber se eles ficaram felizes ou tristes com a presença do Coronel Melo Araújo. Ali era caso de polícia, só tinha bandido administrando o CEAGESP, bandido que deveria estar atrás das grades. Coronel Tadeu relatou os inúmeros casos de extorsão que foram revelados e disse: Vamos lá, candidato a prefeito. Eu desafio você a entrar no CEAGESP e a gente vai conversar com os empresários para eles contarem na sua cara o que a administração antiga fazia dentro do CEAGESP. Vamos lá contar essa história, mas tem que ser ao vivo, sem cortes. Coronel Tadeu ironizou: O Boulos perdeu uma oportunidade de ficar quieto. Poderia mostrar a que veio, mostrar o que quer fazer por São Paulo, conversar com a população, mas ele perde uma oportunidade e ataca sem fundamento nenhum quem trabalhou e botou a casa em ordem. O CEAGESP dava 500 milhões em prejuízo. Coronel Melo entregou o CEAGESP dando 30 milhões de lucro, botou os bandidos para fora e começou a trabalhar com gente honesta, com gente correta. O ex-deputado sugeriu que o próprio Coronel Melo Araújo também participe da live, dizendo: Está lançado o desafio. Vamos comigo. Convido o Coronel Melo Araújo para a gente ver que tipo de assédio o pessoal sofreu lá. Eu desafio. Pode me convidar a hora que você quiser, mas convide o Coronel Melo Araújo também, para ele mostrar o trabalho que ele fez, limpeza ética, limpeza moral. Botou aquela empresa para funcionar e dar lucro, o que ela deveria ter feito há muito tempo, porque foi alvo de muita corrupção, porque seus parceiros Boulos usaram o CEAGESP para botar muito dinheiro no bolso. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública, os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda de mais de 20 meses de trabalho da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal.
Anteriormente, a sede da Folha Política foi invadida e todos os equipamentos do jornal foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. O governo Lula está dando sinais de que não vai cumprir com os deputados e deverá congelar as emendas dos deputados. Eu não sei se são as emendas impositivas, ele não pode fazer isso, ele não é louco, mas deve ser aquelas emendas que ele usa para fazer aquela barganha para poder comprar os votos dos deputados, trazer os deputados para sua base e anunciar que todos são apoiadores do governo Lula. Eu acho que não vai ter dinheiro para todo mundo. Eu acho que não vai ter dinheiro para todo mundo. Aí vai ficar ruim. Vai ficar ruim porque tem muita coisa para acontecer e ele não vai ter o Congresso na mão se ele fizer isso. Eu não sei que solução que eles vão dar, porque não tem dinheiro, gente. Infelizmente, e não é a falta de dinheiro, porque eu vou falar no próximo assunto que está acontecendo. Não é a falta de dinheiro, mas assim, é o volume da gastança desse governo. É um absurdo, não dá para concordar com isso. E olha, eu vou entrar direto no outro assunto para dizer para vocês que não tem dinheiro. Gente, presta atenção. Ontem foi dia 21 de julho. 21 de julho. E no dia 21 de julho, ontem, nós pagamos para o governo federal 2 trilhões de reais. Acredite se quiser. 2 trilhões de reais de recolhidos em impostos. É muito imposto. Mas sabe por que eu estou citando esse assunto dos 2 trilhões de reais? É porque nós alcançamos os 2 trilhões de reais esse ano de 2024, 40 dias antes do que aconteceu ano passado. Esses 2 trilhões de reais a gente só conseguiu no início de setembro de 2023. E dessa vez a gente conseguiu 40 dias antes, agora no dia 21 de julho. No dia 21 de julho do ano passado, a gente tinha arrecadado 1 trilhão e 700 bilhões. Ou seja, esse ano já arrecadamos 300 bilhões a mais, gente. Eu estou falando em bilhões, não estou falando em milhões, não. São bilhões de reais. E o dinheiro não está dando para fechar a conta. Nós estamos pagando cada vez mais impostos, tudo ficando mais caro, a arrecadação aumentando e o governo nem aí com isso, mas nem aí com isso. Eles estão simplesmente se lixando para a gente que paga imposto. Ó, vou tomar uma Guaranazinha zero aqui agora, não sei nem quanto ela custa, mas deve custar aqui no Habib's uns 12 reais. 12 reais, gente. Aí, quando a gente vai calcular aqui o quanto tem de imposto nisso aqui, o quanto tem imposto, tem pelo menos R$5, R$4,50, quase R$5 só de imposto numa latinha de Guaraná. É impressionante, né? Espero que você se conscientize, porque isso dói, gente. Dói no meu coração. É como se o PT tivesse enfiando uma faca no meu peito me obrigando a pagar tanto imposto assim como a gente paga. Eu sinto
Não sei se você sente, mas eu sinto. E não admito isso. É um negócio fora do comum. Eu fico imaginando o Paulo Guedes administrando essa dinheirama toda. Se em 2022 sobrou 50 bi que foi deixado no caixa pro Lula e ele gastou da noite pro dia, eu fico imaginando hoje o Paulo Guedes com esse aumento de arrecadação e as contas todas elas controladas, como nós estaríamos bem uma hora dessa. Mas infelizmente não deu. Então a gente tem que lutar para mudar isso. E por último, gente, a nossa cereja do bolo aqui, a nossa cereja do bolo vai pro Guilherme Boulos, que hoje visitou o CEAGESP. CEAGESP que já foi um palco de corrupção, espero que não tenha voltado. Ele foi lá no CEAGESP para querer dar uma espizinhada no ex-presidente do CEAGESP, Coronel Melo Araújo, que é vice-prefeito na chapa do Ricardo Nunes, candidato a vice-prefeito na chapa do Ricardo Nunes, né? Foi escolhido para ser. Ele foi lá e disse que os trabalhadores foram assediados. Pois eu desafio ele fazer um vídeo ao vivo com os funcionários do CEAGESP que eram extorquidos pela antiga administração, para saber se eles ficaram felizes ou tristes com a presença do Coronel Melo Araújo lá dentro. Ali era caso de polícia, só tinha bandido administrando o CEAGESP. Bandido que deveria estar atrás das grades. Se roubava das cafezeiras, se roubavam dos carregadores, daqueles carrinhos que carregam as caixas com os produtos, se roubava no estacionamento, se roubava nos contratos de limpeza, se roubava nos contratos de vigilância, se roubava nos contratos dos lixos e se roubava dos empresários que tinham as famosas pedras, que eu acho que chama de pedra, na verdade a pedra significa um espaço, um número X de metros quadrados para poder vender o produto. O sujeito carrega um caminhão de moranga lá no sítio, põe num caminhão, traz no CEAGESP e ele precisa vender. Ele vai vender para essas bancas, desses empresários. Aí cada banca comprou um pouquinho daquela moranga dele e ele volta com o caminhão vazio. E aí os donos, esses empresários, começam a atender diversos segmentos, supermercados, restaurantes, cozinhas industriais e assim por diante. E assim o comércio virava. Só que cada empresário lá pagava um toco, uma graninha para a antiga administração do CEAGESP para poder ter direito a trabalhar e ganhar o seu dinheiro. E ele vem dizer que o Coronel Melo Araújo assediou. Ah, não tem essa não, Boulos. Eu desafio você, vai comigo lá no CEAGESP. Vamos lá, candidato a prefeito aí de São Paulo. Eu desafio você a entrar no CEAGESP e a gente vai conversar com os empresários para lhe contar na sua cara o que é que a administração antiga do PT fazia dentro do CEAGESP. Vamos lá. Aliás, eu moro em frente, ali, muito próximo do CEAGESP. Vamos lá contar essa história, mas tem que ser ao vivo, sem corte. E nós vamos conversar com os empresários. Quem está sendo assediado agora são os empresários, né? Por conta dos pedidos que acontecem. Gente, é uma vergonha. É uma vergonha, eu falo para vocês. Então o Bolo perdeu uma oportunidade de ficar quieto hoje. Poderia fazer a sua visita, mostrar para que veio, mostrar o que vai fazer por São Paulo, conversar com a população lá do CEAGESP, que gira muita gente dentro do CEAGESP, mas ele perde uma oportunidade e quer atacar sem fundamento nenhum quem trabalhou e botou a casa em ordem. O CEAGESP dava 500 milhões de prejuízo. O Coronel Melo entregou o CEAGESP dando 30 milhões de lucro. Como é que ele fez isso? Botou os vagabundos para fora, botou os bandidos para correr, com inquérito nas costas, que eu espero que a polícia leve a sério o inquérito,
e começou a trabalhar com gente correta, com gente honesta. Apareceu um lucro em 2 minutos. Portanto, Boulos, está lançado o desafio. Vamos comigo, ou vai com o Coronel Melo Araújo. Convida o Coronel Melo Araújo, Boulos, para que a gente possa ver que assédio que aquele pessoal sofreu lá. Eu desafio, pode me convidar a hora que você quiser, mas convide o Coronel Melo Araújo também, para ele mostrar o trabalho que ele fez, trabalho de limpeza ética, limpeza moral, que botou aquela empresa para funcionar e dar lucro, que é o que ela deveria ter feito há muitos anos, mas foi alvo de muita corrupção. Os seus parceiros, Boulos, usaram a CEAGESP para botar muito dinheiro no bolso. Bom,